Em nosso estudo de hoje, a lição 29 do livro Pensamento e Vida tem por título Morte. Sendo a mente o espelho da vida, entenderemos sem dificuldade que na morte lhe prevalecem na face as imagens mais profundamente esculpidas por nosso desejo, à custa da reflexão reiterada de modo intenso, guardando o pensamento, plasma fluídico, a precisa faculdade de substancializar suas próprias criações, imprimindo-lhes vitalidade e movimento temporários. A maioria das criaturas terrestres na transição do sepulcro é naturalmente obcecada pelo quadro da própria imaginação, aprisionada a fenômenos alucinatórios, qual acontece no sono comum, dentro do qual, na maioria das circunstâncias, a individualidade reencarnada, em vez de retirar-se do aparelho físico, descansa em conexão com ele mesmo, sofrendo os reflexos das sensações primárias a que ainda se ajusta. Todos os círculos da existência, para se adaptarem ao processo da educação, necessitam do hábito, porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base de lições recapituladas. As classes são vastos setores de trabalhos específicos, plasmando, por intermédio de longa repercussão, os objetivos que lhes são peculiares naqueles que as compõem. É assim que o jovem destinado a essa ou aquela carreira é submetido nos bancos escolares a determinadas disciplinas, incluindo a experiência anterior dos orientadores que lhe precederam os passos na senda profissional escolhida. O futuro militar aprenderá desde cedo a manejar os instrumentos de guerra, cultuando as instruções dos grandes chefes de estratégia, e o médico por vindouro deverá repetir por anos sucessivos os ensinos e experimentos dos especialistas antes do juramento hipocrático. Em todas as escolas de formação, vemos professores ajustando a infância, a mocidade e a madureza aos princípios consagrados nesse ou naquele ramo de estudo, fixando-lhes personalidade particular para determinados fins, sobre o alicerce da reflexão mental sistemática, em forma de lições persistentes e progressivas. Um diploma universitário é, no fundo, o pergaminho confirmativo do tempo, de recapitulações indispensáveis ao domínio do aprendiz em certo campo de conhecimento para efeito de serviço nas linhas da coletividade. Segundo o mesmo princípio, a morte nos confere a certidão das experiências repetidas, a que nos adaptamos, de vez que cada espírito, mais ou menos, se transforma naquilo que imagina. É deste modo que ela, a morte, extrai a soma de nosso conteúdo mental, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. Se esse conteúdo é o bem, teremos a nossa parcela de céu, correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós. Se esse conteúdo é o mal, estaremos necessariamente detidos na parcela de inferno que corresponda aos males de nossa autoria, até que se extinga um inferno de purgação merecida criado por nós mesmos na intimidade da consciência. Tudo o que foge à lei do amor e do progresso, sem a renovação e a sublimação por bases, gera um enquistamento mental, que nada mais é que a produção de nossos reflexos pessoais acumulados e sem valor na circulação do bem comum, consubstanciando as ideias fixas em que passamos a respirar depois do túmulo, a feição de loucos autênticos, por nos situarmos distantes da realidade fundamental. É por essa razão que morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos, consumindo longo tempo em despir a túnica de nossos reflexos menos felizes, metamorfoseados em região alucinatória decorrente do nosso monoideísmo na sombra, ou transferindo-nos simplesmente de plano, melhorando o clima de nossos reflexos, ajustados ao bem, avançando em degraus consequentes para novos horizontes de ascensão e de luz. Vamos procurar entender o que Emmanuel está querendo dizer para a gente. Allan Kardec diz para a gente no Livro dos Espíritos que educação é conjunto de hábitos adquiridos. E eu me lembro com muito carinho, quando no ano de 2006, o seu Altivo Panfiro, que foi o fundador do Centro Espírita Leon Denis, aqui no Rio de Janeiro, ele desencarnou, o centro, para fazer uma homenagem a ele, durante muito tempo passava uns vídeos na abertura das reuniões públicas. E um deles
era perguntado para o seu altivo assim: seu altivo, como é que o senhor acha que é o plano espiritual? Como é que vai ser a vida daqui a pouco para a gente? Ele falou assim: olha, para mim, eu imagino o seguinte, que o plano espiritual é igual à nossa obra social, a Malé. Eu acho que eu vou chegar lá e a gente vai ter muita sopa para fazer, muita cesta básica para doar e muitos médicos para estar atendendo as necessidades, aqueles que procurarem com suas enfermidades. Por quê? Porque ele conseguiu adquirir o hábito, essa repetição ao longo de anos, trabalhando com isso. Então, com certeza é isso que ele vai encontrar no plano espiritual. Por quê? Porque a nossa mente está aonde o espírito está, aonde está a nossa mente. Aonde a mente está, o espírito está. Esse que é o jargão espírita. Então, o que acontece? Tem até uma outra passagem de um dos livros do Emmanuel, que a gente está sempre usando, que a gente pegou esse trecho, onde ele fala assim: você quer saber para onde você vai o dia que você desencarnar? Aonde está a sua mente quando você se vê desobrigado de tudo que você tem aqui para fazer aqui na Terra? Por exemplo, eu estou aqui agora fazendo esse vídeo, mas já estou de olho no relógio que a gente vai fazer visita do Dr. Erma agora. A gente vai na casa de algumas pessoas. Vamos fazer 4 visitas. Pessoas que estão enfermas. Aí depois eu vou para o meu trabalho profissional. Saio do meu trabalho profissional, volto à noite para o centro espírita, para a reunião pública e passe de cura. Depois chego em casa à noite. Quando eu chegar em casa, acabou a obrigação. Agora, ó, eu não tenho mais coisas para fazer. Aonde estará a minha mente? Normalmente, é onde estará também quando vier a morte, porque a morte é o quê? É acabar com todas as obrigações que você tem aqui na Terra. Você não vai precisar mais acordar cedo para estar naquela hora no trabalho, você não vai precisar mais sair para comprar o pão, porque agora vai ter que ser algum encarnado que vai ter que fazer por você. Acabou aquelas obrigações. E aonde estará a nossa mente? Então, o Emmanuel vem usar alguns termos que para algumas pessoas podem ser uma coisa diferente. Plasma fluídico. O que é o plasma fluídico? Gente, é uma coisa interessante. Ele vem falar tanto para o bem quanto para o mal. Mas aquela pessoa que tem vidência, às vezes eles relatam para a gente que chega num determinado lugar e encontra uma pessoa que você está vendo ali só um homem, uma mulher, uma senhora, um senhor, mas quando ele olha para a pessoa, ele vê assim, parecendo máscaras até de filme de terror. E por que ele vê essas máscaras? Porque aquilo ali, aquela máscara, fluidicamente, ela foi construída através do pensamento daquela pessoa durante anos. Pensamento de vingança, pensamentos agressivos, pensamentos de violência, pensamentos de sensualidade primitiva. E aquilo vai criando uma máscara ali, que você olha o rosto. Quem vê, fala assim, seria muito bom se eu conseguisse somente ver o rosto. Porque a pessoa plasmou mesmo. E quando a gente pensar em plasmar, vamos pensar numa coisa assim. Eu vou dar um exemplo aqui. Você tenta imaginar que você pudesse ver um corpo, em que esse corpo não fosse assim, ó, sólido igual o nosso. Fosse um corpo fluídico, fosse um corpo assim. Você pegasse um plástico, enchesse de água e ele começasse a ter movimento ali. Não ia ser esse movimento sólido, ia ser um movimento fluido. Então, o nosso pensamento, ele cria ao redor de nós esse termo que o Emmanuel usa, plasma fluídico. E ele fala assim que a maioria de nós, quando chega lá do outro lado da vida, a gente fica obcecado pelos quadros da própria imaginação. Uma lição como essa eu precisava de mais tempo para desenvolver, não apenas 10 minutos. Mas você vai ver que tem pessoas que a pessoa idealizou a vida inteira o inferno, né? Tem medo do inferno, tem pavor, ela idealizou aquilo. Ela, por ter idealizado, ela vai criar esses quadros, vai chegar do outro lado e vai falar: meu Deus, o que é isso? Foi ela que criou esse pensamento? E o que a gente pensa, a gente está criando imagens. É maravilhoso o mundo de Bob mesmo, gente. Aquela coisa, né? Tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa. Por isso que os espíritos falam para a gente, né? Diga-me o que pensas, eu te direi com quem andas, com que tipo de espírito andas. Mas, em se tratando de morte, vamos começar a pensar em quais são os hábitos adquiridos que estão plasmando
ao redor da gente, abrindo as portas para quando a gente chegar lá do outro lado. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.